E aí galera, aqui quem fala é o Buldor Pedro. E bom, o que eu mais vejo por aí, especialmente aqui no YouTube, são pessoas falando mal das duas séries, pra mim, mais subestimadas de Ben 10, que é Ben 10 Omniverse e o Reboot. O Omniverse eu nem preciso perder meu tempo dizendo que é uma série excelente e que só é subestimada por causa do traço. Acho que não deve ficar julgando o livro pela capa, só porque o traço é, entre aspas, infantilizado, a série não vai ser automaticamente ruim. Ben 10 Omniverse é ótimo. E o Reboot, ele tem seus lados ruins? Óbvio que tem, mas não é assim a série ao todo uma porcaria. Tem seus lados bons, especialmente a partir da segunda temporada. Tem conceitos interessantes abordados na série, tem histórias boas também presentes no Reboot, episódios bons obviamente. Ali é claro dos especiais, que são a melhor coisa do Reboot, além do filme. O Reboot ao todo não é aquela porcaria que muita gente por aí sai falando. Apesar que atualmente a minoria é a pessoa que fala mal, como diz o Google. Mas enfim, o foco não é esse. O foco é, eu nunca vi ninguém falando mal das outras séries de Ben 10. Assim, é óbvio que ninguém vai falar mal do clássico do Força. O clássico é uma série simplesmente perfeita. O traço é lindo, os aliens são hiper mega criativos, apesar que alguns deles são meio que, entre aspas, ideias genéricas, ainda assim eles têm seu conceito que faz serem criativos. Os vilões, pelo menos em sua maioria, são muito bons, tipo o Zombozo, um vilão que apareceu uma única vez e já ficou marcado em toda a série clássica. As histórias são ótimas, os arcos também são muito bons, os episódios. A única coisa ruim do clássico ao todo são basicamente os fillers e os vilões semanais. De resto, o clássico tem muita coisa boa. Não é à toa que quase ninguém fala mal da série clássica. O mesmo equivale para o Força Alienígena. Ele funciona como uma... Não é à toa que ninguém fala mal do clássico. O mesmo equivale para o Força Alienígena. Ele funciona como uma continuação. Ele elabora melhor os personagens e dá mais desenvolvimento para eles. Ele cria uma história boa por trás, pelo menos nas duas primeiras temporadas. Tem histórias maduras e complexas, elabora conceitos novos e alguns conceitos clássicos. É uma série boa, funciona como uma continuação de Ben 10. Só não é melhor do que o clássico, na minha opinião, porque se não fosse pelo clássico, o Força Alienígena não existiria. Então, ao todo, o Força Alienígena funciona como uma continuação, apesar da terceira temporada ser uma porcaria. Mas aí chegamos no ponto desse vídeo. Supremacia alienígena. E nesse vídeo eu vou falar justamente porque Ben 10 Supremacia Alienígena é a pior série de Ben 10 de toda a franquia. Mas antes de você já ir comentando coisas nos comentários, por favor assista o vídeo até o final para você entender o meu ponto e não sair por aí falando besteira antes de assistir o vídeo. Então, deixado isso claro, vamos começar aqui com o vídeo. Antes de tudo, eu queria falar primeiramente a minha opinião quando eu era criança sobre supremacia alienígena. Quando eu era criança, eu não era muito fã das séries da era da Wayne McDuff, né? As séries do Ben 10 produzidos pelo Dwayne, Força Alienígena e Supremacia nesse caso. Porque assim, quando eu era criança eu sempre preferi o clássico porque ele era bem mais infantil do que o Força Supremacia. O Força Supremacia, eles elaboraram lá conceitos adultos, sérios, essas coisas. E eu não gostava disso quando eu era criança porque eu era uma criança. Naquela época eu tinha lá por uns 4, 5 anos de idade, eu não me lembro direito. Eu só sei que eu era bem criança naquela época, por isso que eu sempre preferi o clássico em troca do Força Alienígena. Aí vem Supremacia Alienígena e de começo eu nem percebi diferença. Eu até pensava que as duas séries eram a mesma. Só que com o tempo eu percebi que eram séries diferentes. Assim, de começo eu até gostava de Supremacia. Ainda preferi o clássico? Ainda. Mas eu até gostava de Supremacia, mesmo que ainda tinha esses conceitos adultos que eu não era muito fã, eu ainda assim gostava. Tinha bastante luta que eu gostava, tinha lá o Agregor, que era um vilão que eu gostava bastante quando criança, tinha esses negócios, e tinha os aliens supremos, que era algo que eu simplesmente adorei quando criança. Eu queria ver todos os alienígenas da série virando alien supremo, e é claro que eu rachei a cara assim como mais metade da fandom daquela época. Mas aí chegamos num ponto de supremacia alienígena que
eu simplesmente parei de assistir. Eu comecei a não gostar, eu simplesmente me enjoei dessa ideia de ser uma série séria de Ben 10, que assim elabora conceitos adultos e essas coisas. Quando eu era criança, eu basicamente desisti de Ben 10 por causa de supremacia alienígena. Então, se passava na TV Força e Supremacia, eu simplesmente mudava de canal. Eu só assistia se passava o clássico, para vocês verem o meu nível de criança. Eu só voltei a assistir Ben 10 quando lançou o Omniverse, né, que era bem mais infantil. Aí por causa disso eu voltei a assistir. Por isso inclusive que eu voltei a ser fã de Ben 10 e até dei uma chance pro reboot. E bem, a minha opinião atualmente, reassistindo, porque para quem obviamente não sabe, eu recentemente fiz uma mega maratona de Ben 10 assistindo todas as séries, desde o clássico até o reboot, então eu reassisti Supremacia Alienígena ao todo. E bem, podemos dizer que a minha opinião desde criança mudou um pouquinho. E bem, esse pouquinho até que foi bastante, mas ainda assim foi bem pouquinho. Eu ainda não gosto de Supremacia Alienígena. E eu vou falar agora os pontos que eu odeio em Supremacia Alienígena e que fazem essa série ser ruim. Vamos começar já com tudo isso, com o que eu chamo de o conceito mal elaborado de supremacia alienígena, os Supremos. Os Supremos são literalmente o que era para ser o foco principal de supremacia alienígena. O nome da série em inglês é literalmente Ultimate Alien, que traduzido é Alien Supremo. E no próprio Brasil o nome continua assim, né? Supremacia Alienígena. Ou seja, eles tinham a faca e o queijo na mão para nos mostrar os Supremos, fazer o bem se transformar em Supremos recorrentemente, nos mostrar muitos aliens Supremos. Ia ser basicamente algo interessante e iria honrar o nome da série. E no final das contas, eles deram dane-se para tudo isso. Literalmente, os Supremos são o que era para ser o destaque da série, mas ficaram de escanteio. Literalmente, eles são hiper mega mal elaborados. Só temos 8 Supremos. Literalmente, de todos os alienígenas que apareceram na série, só 8 deles tiveram formas supremas. E dos 8, só 6 tiveram o que nós podemos chamar de destaque. Porque os outros dois, que no caso é o Besta e o Gigante Supremo, eles nem tiveram aparições direito. O Besta Supremo apareceu umas 2 vezes, e o Gigante só apareceu uma, sendo o Supremo o que menos apareceu na série. Pelo menos dos Transformados do Bem, obviamente. Então você percebe que o Supremacia já erra feio a partir do ponto de não elaborar diretamente o que era para ser o principal destaque da série. E outra coisa também muito ruim a respeito dos Supremos e Supremacia é sobre o conceito deles. A ideia original, como mostrado literalmente no primeiro episódio, era que eles tivessem ligação com Mana, já que quando o Ben voltou ao normal depois de se transformar no Macaco Aranha Supremo, os olhos deles ficam rosa, mostrando que talvez os Supremos tenham relação com Mana, a Faísca, a Nudita do Bem, essas coisas. E o próprio Dwayne McDuff e o Matt Wayne confirmaram que ia ter todo um conceito por trás a respeito desses olhos, que era relacionado com os Supremos. Ou seja, era a faca e o queijo na mão para mostrar um conceito mega elaborado dos Supremos a respeito do lado nudita do bem. E no final das contas, a produção simplesmente deu dane-se para isso tudo, jogou esse conceito no lixo e nos deu um dane-se. Supremos não tem um conceito bem elaborado. O que eles nos deram em troca nem é o conceito dos Supremos em si, é mais um bug do Super Omnitrix, que é o Supremo Sapientes. Aquilo sim é um bug do Super Omnitrix, tá pessoal? Acontece que o Super Omnitrix ele acabou tendo um bug que deu vida às formas supremas, fazendo toda uma simulação dentro dele. Isso inclusive é um furo de roteiro. Que lógica tem ter uma cidade toda dentro do Super Omnitrix? O que é uma simulação? Mas tipo, tem que ter um lugar para fazer a simulação. Então literalmente dentro do Super Omnitrix tem uma cidade. Então que lógica isso tem? Não é que nem o Omnitrix do reboot, que não era uma cidade dentro do Omnitrix. Era realmente algo normal. Os tubos, os armazéns e essas coisas. O Super Omnitrix é só a cidade, dane-se. Que lógica isso tem? E sem falar que o conceito dos Supremos Sapientes nem tem destaque nessa série, só apareceu uma vez e dane-se. Literalmente depois disso eles não mencionaram e nem fizeram referência de novo. E ainda por cima o conceito dos Supremos Sapientes tem furo, né? A gente não tem a presença do Besta Supremo Sapiente, por exemplo. Então a partir do ponto que o que era para ser o conceito principal não é bem elaborado, você já começa a questionar a qualidade dessa série. Outra coisa ruim de Supremacia Alienígena é o mau elaboramento dos seus aliens novos.
Tipo, me fala quantas aparições o Enormossauro teve em Supremacia Alienígena? Certo, agora me fala quantas aparições o Ameaça Aquática teve na mesma série. Você vê que a gente tá falando de um caso bem sério. Supremacia Alienígena tem um estranho hábito de ser muito apegado à Força Alienígena. A gente vê o Ben usando mais os seus alienígenas apresentados em Força Alienígena, como o Fogo Fato, Macaco-Aranha, Eco-Eco, Enormossauro e assim vai, do que alienígenas novos, como o Ameaça Aquática, o Armato, o NRG, o Besouro e assim vai. A gente não vê o Ben usando direito seus alienígenas novos de Supremacia Alienígena. Tipo, mais da metade das coisas que a gente sabe desses aliens novos, a gente não sabe por causa de Supremacia Alienígena, e sim por causa da série seguinte, o Omniverse. Tipo, um bom exemplo é o NRG. A gente não sabia como era o NRG fora da armadura e o que ele fazia. Ok que a gente viu o Pandor, mas o Pandor não é o NRG. Assim como o Albedo fora da armadura também não conta porque ele só ficou em segundos. A gente não viu bem usando o NRG fora da armadura. Aí vem o Omniverse e nos mostra. A gente vê o NRG fora da armadura, com seu traje de contenção, usando suas habilidades e assim vai. Outro bom exemplo é o Contratempo. O Contratempo Supremacia Alienígena apareceu umas 5 vezes ou menos, se duvidar. E nessas aparições, a única coisa que ele fez foi tacar um raio pela mão e usar a ampulheta da sua cabeça para conseguir ver o que já tinha acontecido. Só, enquanto no Omniverse ele restaurou linhas do tempo, viajou no tempo, congelou pessoas no tempo, conseguiu desacelerar o tempo ao seu redor para conseguir ficar de certa forma mais rápido. Então você vê que o contratempo em Omniverse ganha de 1000-0 contra o de Supremacia. E o pior de tudo é que os alienígenas novos, que são de certa forma explorados, são os mais desinteressantes, como o Acelerado. Sério, quem no mundo gosta do Acelerado? O Acelerado é só uma cópia fajuta e barata do XRL8. E olha que na época que o Ben desbloqueou o Acelerado, ele já tinha o XRL8, pois o Acelerado foi desbloqueado pelo Ben 10.000. E naquela época o Ben 10.000 desbloqueou o XRL8, ou seja, ele tinha acesso a ambos. E entre os dois, o Ben só escolheu o Acelerado. O que, como sabemos, é uma péssima escolha. O Acelerado é muito mais lento do que o XRL8. Então, várias ocasiões que o Acelerado não conseguiu vencer porque ele não conseguia ser rápido o suficiente, já seria resolvido se o Ben tivesse usado o XRL8, porque ele é mais rápido. E além do mais, tem alienígena que merecia muito destaque, mas só ficaram bem para trás e apareceram pouco, como o Shock Squat. O Shock Squat é um alienígena que tinha tudo para ser um ótimo alienígena em Supremacia Alienígena, mas só teve uma aparição, que foi literalmente só no especial do Ben 10 Mutant X Heróis Unidos. Ainda bem que ele teve todo o seu destaque merecido lá em Ben 10 Omniverse. E além do mais, os alienígenas que ganham mais destaque em Supremacia Alienígena ofuscam o destaque de outros, como o Acelerado que ofusca o destaque do XRL8, até mesmo o Fogo Fato ofuscando o destaque do Chama. E por isso chegamos no próximo tópico de coisas ruins do Supremacia Alienígena, que são os aliens clássicos. Supremacia Alienígena nos comprou a ideia de que todos os alienígenas clássicos iriam aparecer na série, afinal de contas estava na abertura. Então é a regra, tá na abertura, tem que aparecer na série. Mas no final a maioria ficou pra abertura mesmo. Mais da metade dos aliens clássicos não apareceram na série. E os que apareceram só apareceram para ser estragados. É sério, o besta com esses lábios laranjas é muito esquisito. O aquático em Supremacia Alienígena é disparado o pior design do alien. O quatro braços, eu sei que tem gente que gosta desse design aí de gladiador, mas eu não gosto desse design de gladiador. O Chama, ele é basicamente o Ctrl-C, Ctrl-V do Alan, só que um pouquinho mais bombado. E é assim que segue, só o diamante que eu vejo como um alienígena que ficou legal de certa forma do Supremacia Alienígena. Ah, e o Baloticão também. De resto eu acho que não ficou legal. Acho que o Supremacia Alienígena deveria ter elaborado melhor os alienígenas clássicos. Eles tinham tudo para dar um bom destaque a eles, mas no final das contas eles só deixaram eles de escanteio e nos deram a ideia falsa que eles iriam aparecer por causa da abertura. E para piorar, a série faz questão de dizer que eles vão aparecer. Seja o Ben mencionando o Insectoide, ou o Ben de 10 anos virando Insectoide, ou o Ben 10.000 falando na lata que redesbloqueou todos os alienígenas que o Ben tinha se transformado até aquele ponto. Ou seja, aliens clássicos garantidos. Não aconteceu. Você é um trouxa por pensar nisso. É basicamente isso que Supremacia Alienígena fez a respeito dos aliens clássicos. Prometeu para os fãs uma coisa e no final das contas não deu.
E os aliens clássicos que aparecem mesmo nem tem tanto destaque. A gente vê mais do Normossauro do que do Quatro Braços em Supremacia Alienígena. A gente vê mais do Fogo Fato do que do Chama em Supremacia Alienígena. A gente vê mais do Acelerado do que do XRL8. Sério, é simplesmente terrível. E Supremacia Alienígena erra feio a respeito dos seus alienígenas clássicos, o que é até irônico, pois Ben 10 Omniverse em momento algum nos prometeu a presença dos aliens clássicos, literalmente nem mencionou os aliens clássicos para aparecerem no futuro. Aí vem e é a série que nos mostra todos os alienígenas clássicos, tanto que o único alienígena clássico que ficou de fora foi o Cuspidor, mas a gente passa pano porque esse alienígena meio que quase todo mundo esquece da existência, né? Outra coisa ruim do Supremacia Alienígena, sem dúvida, são os fillers. Esse eu passo um pouco o pano pra Supremacia Alienígena, porque convenhamos, os fillers são a pior coisa da franquia Ben 10. Mas eu quis incluir ele aqui porque os fillers de Supremacia Alienígena são os segundos piores de toda a franquia Ben 10, perdendo apenas pros do reboot, obviamente. Mas cara, eu vou falar aqui, eu não gosto de nenhum filler de Supremacia Alienígena. Os únicos que eu de certa forma gosto são os que a Eunice aparece, que são literalmente dois, que é o primeiro episódio de aparição dela, que me escapuliu o nome, e o episódio que Simil mandou. De resto é tudo ruim. Tem o episódio que a Marvel aparece, que cara, que episódio horroroso. A história desse episódio é arrastada, sem graça e chata. Os irmãos Riddle nesse episódio não tem um pingo de legalidade, olha eu inventando palavra, não tem um pingo de carisma ou engraçado, eles são irritantes pra caramba. A Marv Riddle também é mega irritante, eu odeio a Marv Riddle no Supremacia Alienígena, vou mandar na lata, o design dela é ruim, ela é má desenvolvida e foi colocada do nada e já é a personagem mais perigosa do universo Ben 10. Em Omniverse eles nos explicam, pelo menos porque que ela é assim, nos falando que ela cometeu crimes grandiosos, fez o Vilgax dos Scare chorarem. Em Omniverse eles explicam, né? Mas no Supremacia dane-se, ela só é má e pronto, eles não explicam. O episódio tem lutas horríveis e nada dele é bom. Só duas coisas na verdade, que é a menção dos filhos do Friagem, que é muito bom mostrarem que os roteiristas lembram sim da existência dos filhos do Friagem, e a pequena aparição do Magistrado Patelidei. Sim, ele não é um personagem novo de Omniverse, ele já apareceu em Supremacia Alienígena. Essa aparição é esquecível? Sim, é esquecível. Mas pelo menos até que é legal. De resto é tudo ruim nesse episódio. Outro episódio horroroso também é o episódio de aparição do Rei Sharon, que eu também não vou pesquisar o nome. Eu vou deixar na tela o nome do episódio para você poder saber e talvez assistir para saber que esse episódio é horrível. Mas cara, esse episódio é ruim. Algo que eu odeio na terceira temporada de Supremacia Alienígena, que eu vou explicar mais pro fim do vídeo, é essa questão de apegação, a coisa medieval e blá blá blá. Eu odeio esse negócio de medieval, nem parece que é Ben 10, parece que eu tô assistindo uma outra série medieval. E esse episódio é uma prova viva que isso foi uma péssima escolha se fazer. Os personagens aqui tem toda essa pegada medieval e são horríveis. O Rei Sharon é um personagem chato, mal desenvolvido. O filho dele, o príncipe Guriwa, sei lá como é que se fala, eu vou chamar ele de príncipe inútil, porque ele é chato pra caçamba. Ele não presta pra nada, é o pior personagem, não, o pior não, porque existem piores. Ele é um dos piores personagens de Ben 10, ele é chato pra caramba, pior vilão. Pior não, um dos piores vilões de Ben 10, pelo amor de Deus. Quem é que teve a ideia de criar esse personagem de merda? Sem falar também que todo o desenrolar do episódio é chato. As lutas não são interessantes. Quer dizer, a luta contra o Dr. Victor até que foi legalzinha, mas só isso, de resto é tudo chato, nenhuma luta é boa. O desenrolar do episódio é todo arrastado e sem graça. O time Tennyson podia literalmente acabar com os vilões desse episódio num estalar de dedo, mas eles preferiram ser todo democrático, tipo, oi, o Ben não vou virar Enormossauro Supremo e colocar esses caras como cinzas, eu vou deixar eles de boa aí, não vou chamar encanador, não vou fazer nada, vou deixar eles aí de boa no canto, me capturarem e depois tentarem me usar pra literalmente fazer uma transfusão de cérebro do Rei Sharon pro Rei Victor. Rei Victor, Dr. Victor, se bem que ele começou a se chamar de Rei Victor depois que o Rei Sharon, né, enfim, e sem falar que o fim que o Rei Sharon teve também é péssimo. Eu queria muito que o Príncipe Gilly tivesse morrido, mas eles não mataram porque é um desenho infantil e só. E eu duvido até que você se lembre da existência do Rei Sharon ou do Príncipe Gilly, porque eles são personagens inúteis e que só apareceram uma vez. Na verdade o Rei Sharon apareceu uma vez no Omniverse só pra ser devorado pelos Scare. Obrigado, Scare. Mas de resto, nada. Eu aposto que você não se lembra mesmo da existência deles. É um episódio horroroso, terrível e que a única coisa boa é a luta final contra o Dr. Victor. De resto, é tudo horrível. O próprio Dr. Victor é ruim, esse design é horroroso.
Agora temos um filler que assim, ele é legalzinho só por causa das lutas. De resto não tem nada de bom. Que é o episódio que o Capitão Nemesis aparece. Que de novo, não vou saber o nome desse episódio, só vou deixar na tela mesmo. Assim, você pode dizer que esse episódio é bom, porque sei lá o que, mas eu não acho ele bom não. As lutas são boas, aquela luta contra a ameaça aquática e o Capitão Nemesis é muito boa. De resto, é tudo ruim. O Capitão Nemesis é um personagem mal desenvolvido, só foi colocado para ser o herói que todo mundo ama, que na verdade é um corrupto de merda. Só, não tem importância nenhuma pra história nem nada. Ele é só um personagem colocado do nada e dane-se. A Jennifer Noturno, ela também é uma personagem colocada do nada e dane-se. Ela só foi feita para ser a personagem que beija o Ben, a cidade inteira shippa ela com o Ben e deixa a Julie brava. E por falar na Julie, ela é a próxima coisa ruim de supremacia alienígena que eu vou falar. Mas primeiro eu vou terminar de falar mal desse episódio. O rumo do episódio é arrastado, os personagens são hiper mega irritantes, especialmente o Ben, que é hiper maturo e deixa na cara que é um péssimo namorado pra Julie. E nada nesse episódio é bom. Só é bom que aquela piada no final que a Gwen fala que vai matar a Jennifer Noturna se ela der em cima do Kevin. De resto, só é um episódio ruim mesmo. E as lutas também são boas. De resto é tudo ruim. E eu não vou perder meu tempo falando dos outros fillers, senão esse vídeo vai ficar muito ruim e a minha sanidade mental vai ser queimada. Então, seguimos. Antes de virem me matar por colocar a Julie como uma das coisas ruins de supremacia alienígena, eu vou falar aqui, eu até que acho a Julie aceitável em força alienígena. Ela não é uma personagem assim, que nem cheira e nem fede, é uma personagem legalzinha, sabe? Até que é um bom relacionamento dela com o Ben em força alienígena, dá pra ver que eles se entendem direitinho. Apesar de ter alguns episódios dos dois que eu não gosto, até que era aceitável eles em força alienígena. Mas em Supremacia não dá não. A Julie, ela literalmente é uma personagem hiper mega irritante supremacia alienígena. Toda vez que ela aparecia em tela, eu torcia para que ela fosse embora ou pro episódio acabar mais rápido. Porque eu não gostava dela. Ela só foi colocada para ser o relacionamento do irritante e péssimo do Ben. Isso até é irônico, porque desde Supremacia alienígena foi planejado para que a Kai fosse o par do Ben. Porque o Ben Supremo, que naquela época era o futuro definitivo do Ben, ia se casar com a Kai. Ou seja, o relacionamento com a Julie estava já sentenciado a acabar. Então o Supremacia alienígena fazia questão de jogar na nossa cara que a Julie não era um bom par pro Ben, assim como o Ben não era um bom par pra Julie, porque o Ben também é um péssimo personagem, né, como namorado da Julie. Eu não vou defender o Ben não, mas a Julie também não é uma boa personagem. Ela é muito chata em Supremacia alienígena, eu não gosto de nenhum episódio que ela aparece, e destaque do episódio lá que o Bezel come, eu acho que aquilo era um ovo dos totens lá, eu me esqueci o nome daquilo, que mano, é um episódio ruim. O Ben é um personagem irritante nesse episódio, a Julie é uma personagem irritante nesse episódio, a Gwen também é uma personagem irritante nesse episódio, as lutas são ruins, eu não gosto daquele episódio. Desculpa se você gosta, mas eu não gosto. É simplesmente um episódio irritante, a Julie ao todo em Supremacia alienígena é irritante, ainda bem que eles terminaram em Omniverse. Desculpa se você é fã desse casal, mas eu nunca fui fã. Eu só achava meh em Força Alienígena, em Supremacia alienígena eu comecei a cagar. Literalmente esse casal é como se fosse o Barry e a Iris de Ben 10 em Supremacia alienígena, eles são todos chatos e irritantes em Supremacia. Ainda bem que eles acabaram no Omniverse. Se a Julia tivesse ficado igual como ela era em Força Alienígena lá, toda amorosa, bonzinha e tal, eu até aceitaria ela, não colocaria como uma das piores coisas de Supremacia. Mas eles mudaram ela, deixaram ela irritante, fizeram o Ben um péssimo namorado pra ela, fazendo assim que essas coisas acontecessem, então pra mim tá aqui. Agora, para fechar isso tudo com chave de ouro, vamos falar do que eu chamo de o maior ponto negativo de Supremacia alienígena, a temporada 3, ou traduzindo, o final da série. A terceira temporada de Supremacia alienígena é disparado a pior coisa dessa série. A temporada inteira é focada em fillers, poucos episódios têm foco na história principal, com Diagon e essas coisas. E a temporada faz questão de dizer que é ruim, porque cara, pelo amor de Deus, além dos fillers que são horríveis, os personagens novos que são colocados nessa temporada, eles são esquecíveis. Tipo, você se lembra do Rei Sharon? Você se lembra do Príncipe Gilly? Você se lembra do Wilson? Não, você não se lembra, porque eles não são memoráveis. Eles são personagens que são colocados nessa temporada e só.
E literalmente eles não têm desenvolvimento nenhum. Só são personagens que foram colocados. E dane-se. Os vilões dessa temporada também são ruins. O Vilgax é um péssimo vilão aqui. Ele foi transformado num capacho do Diagon. E eu odeio isso. A Encantriz pelo menos teve seu destaque nessa temporada. Mas ainda assim o episódio dela junto com o Estrela Sombria é um episódio terrível e sem graça. Eu não gosto daquele episódio. Só gosto das lutas. De resto é tudo ruim nesse episódio. O Will Supremacia Alienígena também é um vilão muito ruim. Sério, em Omniverse ele não tá mil maravilhas, mas ele tá 200 vezes melhor do que Supremacia Alienígena, tanto em design quanto em objetivo. E o Ben 10.000 também, que apareceu no mesmo episódio do Will. Ai, cara, é o pior Ben 10.000. Eu vou falar de cara, eu não gosto desse Ben 10.000. O conceito dele é uma merda, porque ele só é um Ben 10.000 que não sente na pele o que é ser outro ser. Ele só pega poderes do Alien, o que é um conceito hiper mega merda, porque é contra o que é Ben 10. Ben 10 é você ver o Ben se transformar nos aliens. Aí você vem imitar com o Ben 10.000 que não vira alien. Ah, mas ele não ganha as fraquezas, então ele tem mais vantagem. Eu dei o dane-se pras vantagens. O que eu quero é um Ben 10.000 com bom conceito e que ainda por cima seja bom. E ainda por cima, a história dele é terrível. Sério, ele só é um Ben 10.000 que desde o Supremacia se deu bem. Ele não teve nada que afetou a vida dele. Diferente dos outros Ben 10.000. Ben 10.000 do clássico, aos 15 anos, perdeu a felicidade infantil e começou a agir de maneira mais agressiva, virando o Ben 10.000 que a gente viu lá no episódio dele. Ben 10.000 de Omniverse, aos 20 anos, perdeu a felicidade infantil, fez igualzinho o Ben 10.000 do clássico, só que ele teve uma iluminação, criou o Omnitrix e virou uma boa pessoa. Ben 10.000 do reboot, alguma coisa fez com que ele se isolasse de tudo e todos, ele voltou por obrigação, recebeu uma missão de moral do seu eu mais novo e voltou a ser um herói ativo, percebendo que ele estava sendo um babaca. Todos os Ben 10.000 tiveram algo que motivou eles. Esse não teve algo que afetou a vida dele. Ele só é um Ben 10.000 que se deu bem a vida toda e dane-se. E o design dele também é terrível. É genérico, diferente dos outros Ben 10.000, que é um design muito mais bonito. E cara, o que eu odeio também nessa temporada é o vilão principal, que vocês sabem muito bem quem é, o Diagon. Cara, a temporada inteira era para desenvolver esse vilão, nos mostrar que ele era uma ameaça grande, dar um desenvolvimento para ele, pra gente entender, ele vai ser o grande vilão da temporada. Mas não, eles fazem isso de uma maneira muito mal feita. Eles não desenvolvem ele, eles só fazem breves menções ou explicações dele, tipo, ai, ele é o mestre da magia e sei lá o que. Ai, ele já enfrentou o fundador dos Cavaleiros Eternos no passado, não sei o que. Literalmente só isso. Eles não desenvolvem ele direito. Eles só colocam ele mencionando coisa parecida. E dane-se, eles não desenvolvem. Aí quando chega o grande momento que esse vilãozinho genérico aparece, além de ser um vilão genérico que quer dominar o mundo, ele tem uma batalha de merda contra o Gigante Supremo, outra batalha de merda contra todo o grupo, mata o George, inclusive o George era o personagem menos ruim de todos os novos que foram colocados nessa temporada. E depois disso é simplesmente absorvido pelo Vilgax. Literalmente, eles passaram a temporada inteira tentando desenvolver esse vilão para ser aquele vilão top dos tops, que vai ser o grande vilão da série, para no final ele ser simplesmente trocado pelo Vilgax. Se vocês iam simplesmente trocar o Diagon pelo Vilgax, não desenvolvia o Diagon, colocava de cara o Vilgax como o vilão principal dessa temporada, fazia o que estavam abordando na linha do tempo do Ben 10.000 de Supremacia, lá, as invasões de Vilgax, não colocava o Diagon, era até melhor, porque aí a gente não ia ter essa merda de vilão mal desenvolvido. E pior de tudo também, os finais dessa temporada são terríveis. Os dois últimos episódios são mal desenvolvidos. Eu não gosto das lutas daquele episódio, são muito ruins. O Vilgax como capacho do Diagon também é muito ruim. O Diagon é um péssimo vilão, como eu acabei de falar. Nada nesses finais são bons. E o que era para ser o grande final dessa série, com o Ben pegando a Scalon e derrotando o Vilgax, né, já que não é mais o Diagon, a gente literalmente é nos presenteado com um final bosta. Tipo, todo mundo que quebrou a cara pensando que o Diagon é seu grande vilão e depois foi o Vilgax, pelo menos esperava que nós íamos ter uma luta digna, com o Ben usando a Scalon e seus alienígenas supremos, já que a série é Ultimate Alien, contra o Vilgax. E no final, temos um final bosta, onde o Ben só com uma espadadinha tira os poderes do Vilgax e pronto. Aí depois disso ainda temos uma tentativa falha de fazer um tipo de desenvolvimento com o Ben tendo que escolher entre acabar com o mal do mundo ou deixar tudo normal, para no final ele escolher tudo normal, obviamente. Aí o Ben ter seu Super Omnitrix removido pelo Azimuth, recebeu o Omnitrix definitivo, e essa temporada horrorosa acaba, e aí nós vamos para uma série boa de verdade, que é o Omniverse. E, cara,
Eu prefiro passar longe dessa terceira temporada. Real, passar longe. Não gosto de nenhum episódio tirando os que a Eunice aparece. De resto, tudo ruim. Agora chegamos no ponto crucial do vídeo. Ben 10 para uma alienígena é uma série ruim? Bem, depois de tudo que eu falei, eu acredito que todo mundo imaginava que eu falaria que sim. Ben 10 para uma alienígena é uma série ruim. Mas não, Ben 10 para uma alienígena não é uma série ruim. Por isso, inclusive, que eu queria que vocês assistissem o vídeo até o final, antes de meterem hate nos comentários. Mas enfim, Supremacia Alienígena possui seus inúmeros erros, que foi tudo que eu falei nesse vídeo, mas não é aquela série porcaria que você tem que passar longe, tipo uma série da Velma da vida. Não, Supremacia Alienígena possui seus lados bons. Como por exemplo, as duas primeiras temporadas, disparados, são as melhores. O Agregor é um ótimo vilão, eu adoro o arco dele. Kevin Supremo tem um ótimo arco. Eu adoro o fato daquele negócio do Ben querer matar o Kevin, mas a Gwen não. Aí ter toda essa discussão entre os dois. É um arco mega interessante. Diferente do arco do Gregor, que é uma completa porcaria, é mal desenvolvido e tem todo um rumo chato. Esses dois arcos, pelo menos, tem um rumo bom e os fillers são poucos. E eles são ruins também, tá? E a Julie também aparece bem pouco nessas duas primeiras temporadas, o que faz gostar ainda mais dessa temporada. Os aliens novos, mesmo que eles não sejam bem elaborados para uma alienígena, só por causa do elaboramento deles em Omniverse, eu gosto dos aliens de Andrômeda. Também o mesmo dos Supremos. Eles não aparecem muito para uma alienígena, mas porém eles chegam a ser gostáveis. Ainda mais no Omniverse. Eu gosto mais dos Supremos de Omniverse do que do Supremacia, tá? Só para deixar claro. Menos o Eco-Eco. O Eco-Eco eu gosto mais do Supremacia Alienígena mesmo. Mas ao todo, Supremacia Alienígena tem muitos pontos negativos? Sim, mas também tem seus lados bons. E um principal deles é o crossover com o Mutante Rex. Essa maravilha tem que ser gostável. Quem não gosta tem problema mental. Mas enfim, Supremacia Alienígena tem seus pontos negativos e é disparado a série com menos qualidade de toda a franquia Ben 10. Mas não é uma série ruim. Eu diria que é a série menos boa da franquia Ben 10, pelo menos na minha opinião. Então, se eu fosse fazer uma lista, seguindo a minha opinião sobre a série de Ben 10, assim, da que eu menos gosto até a que eu mais gosto, seria essa aqui. Então, Supremacia Alienígena eu diria que é uma série que dá pro gasto. Tipo, se eu fosse assistir, eu só assistiria as duas primeiras e passaria longe da terceira. Então, ao todo, Supremacia Alienígena é uma série boa, mas porém possui seus lados negativos e é a série que eu menos gosto da franquia Ben 10. E sem dúvida todo esse amor que os fãs têm da série, a ponto de dela ser a série com melhor nota de Ben 10 no IMDb, o que eu acho uma baita de uma injustiça, um exagero. Mas ao todo, Supremacia Alienígena é uma série boa, só que é a série menos boa da franquia Ben 10. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E bom, se você concorda com a minha opinião sobre Supremacia Alienígena ser a pior série de Ben 10, comenta aqui embaixo. Obrigado por terem assistido, deixe um like, se inscreva no canal. Valeus e fui.